Vocês vão ficar agora com o Samuel Crescencio, é um agilista das antigas, um dos ícones da nossa comunidade, capoeirista, rodopeiro, esse é o cara. Então, pessoal, vai falar pra gente sobre várias das instruções que a gente encontra hoje no Scrum, das formas mais utilizadas em Agile no governo fora. Então, aproveitem, aprendam, não cometam os mesmos erros que muitos de nós já cometemos. Obrigado, João. Pessoal, obrigado pela presença de todos, é uma honra ter tanta gente aqui hoje. Eu espero poder transmitir alguma coisa bacana para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que ainda não aplica Scrum. Creio que 3% menos. Muito bom. Bom, rapidamente, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou o fundador e CEO da OnCast, uma empresa pequena que tem lá em Florianópolis que luta para transformar a nossa indústria de software e eu estou muito feliz com o que está acontecendo aqui hoje. Eu acho que é um evento histórico, né? Essa palestra do AD, tinha umas pessoas do TCU, tinha umas pessoas dos outros eventos. Ontem aconteceu uma reunião histórica também, tinha um deputado aqui, tinha umas pessoas do TCU conversando sobre como a gente pode fazer para melhorar a lei, a 8666, né? Para a gente, enfim, tornar a agilidade de fato também no governo, né? Eu fico bastante feliz por isso. Eu sou membro do Board of Directors da Agile Alliance desde 2010. E lá eu estou batalhando para a gente internacionalizar mais, fazer com que essa organização que foi que criou esse conceito de agilidade no mundo possa olhar mais aqui para o Brasil, para os outros países. E a coisa está acontecendo, pessoal. Tem coisas muito bacanas acontecendo aí, eu também fico feliz por isso. Bom, sou membro organizador desse evento desde a primeira edição. De fato, esse evento surgiu numa pequena conversa que estava eu, o Hugo, Luiz Parzanello, Rafael Pipladnik e mais algumas pessoas lá em Chicago, numa ocasião em que eu estava organizando o Atlas, né, que foi um evento latino-americano, uma conferência latino-americana que teve em Florianópolis em 2009. E naquela época eu já estava organizando essa conferência e o pessoal falou: vamos fazer um evento desse no Brasil? Bora! Saiu a primeira edição com 800 pessoas em Porto Alegre. Hoje a gente tem essa turma toda aqui e a gente está muito feliz. E eu tenho hoje 20 anos de experiência na indústria de software, 10 anos praticando Agile, então eu costumo dizer que foi before Agile e after Agile. Bom, fora isso, né, pessoal, a gente não é só profissional, só para vocês entenderem, como ele falou, eu gosto muito de viajar de moto, já fui para o Chile de moto, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Sou capoeirista, olha, não é mentira não. E desde novembro eu comecei a praticar esse esporte novo aí, que é muito bacana também. E esses esportes, na realidade, é o que me faz criar endorfina, criar adrenalina e dar mais energia para a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo, porque não é fácil, né, João? E fora isso, pessoal, tem uma coisa assim, ó. Eu vi uma frase ontem de um cara que falou que se você não construir seus sonhos, alguém vai contratar você para construir os sonhos deles, né? E aí eu peguei e comecei a associar essa coisa e pensei, se você não provocar mudança na sua vida, um dia a mudança te pega, né? E a mudança acabou me pegando recentemente. E eu, mais a minha esposa, vamos ter um neném. E eu acredito que isso vai mudar minha vida para sempre, né? Vai ser uma coisa muito bacana. Essa é a Rebeca, minha filha. Bom, pessoal, falando então do tema dessa palestra aqui, o Scrum ele é uma excelente ferramenta, né, para a gente iniciar a adoção ágil, para a gente mudar rapidamente o cenário das organizações em que a gente trabalha. E só para revistar alguns conceitos básicos do Scrum que acredito que podem ser relevantes para as pessoas que ainda não implementaram o Scrum. O Scrum ele tem mais ou menos esse framework, né? Ele é um processo iterativo, incremental. Então, primeiro tu inicia um processo de elaboração da visão. Uma coisa importante, o Scrum ele não recomenda nenhuma prática para a elaboração dessa visão. Então é importante a gente começar já a adicionar coisas que nos permitam fazer isso. Nós, na OnCast, usamos uma prática chamada Inception Deck. Quem aqui conhece o Inception Deck? Muito bem. Então eu recomendo vocês a pesquisar sobre o Inception Deck. Inception Deck é uma excelente prática de iniciação, onde tu vai procurar entender qual que é o objetivo do projeto, quais são os principais riscos,
modelo da arquitetura, quais são os objetivos, por que a gente está ali, qual a razão de existir daquele projeto, quem são os competidores, quem é o mercado. Enfim, é uma série de coisas que a gente promove uma análise justamente para poder ter essa visão. Depois dessa visão, a gente vai entrar num ciclo iterativo e incremental de desenvolvimento de software. E o objetivo nesse ciclo é justamente a gente entregar software o mais rápido possível. Tem um dos princípios do Manifesto Ágil, né? Não os 4 valores que vocês estão bem habituados, então se vocês também não tiveram a oportunidade de refletir sobre os 12 princípios, eu sugiro que vocês o façam. Ele diz: software funcionando é medida primária de progresso. Então, se a gente passa meses num projeto e não entregou software funcionando, não tem progresso. Isso principalmente para quem está pagando, né? E lá no Cast, como eu sou o CEO da empresa, eu acabo sendo sponsor de vários projetos, inclusive de um produto que a gente está desenvolvendo agora, que é o OnTrack. E no início do desenvolvimento do produto, a gente elaborou a visão do produto, e quando a gente começou a desenvolver o produto, ele era bastante complexo, a arquitetura dele era bastante complexa, e eu demorei a ver software funcionando. Basicamente, a gente trabalhou muito para construir uma base sólida pro produto, e aquela demora para ver software funcionando me deixava muito angustiado. E quando a gente começou a ver software funcionando, cerca de 3 meses depois, ver funcionalidades mesmo, o próprio OnTrack começou a gerir o processo de desenvolvimento dele mesmo. E aí, mais 3 meses se passaram, eu comecei a ficar angustiado e queria realmente pôr esse produto no mercado o mais rápido possível. Sabe quanto tempo se passou depois disso? Mais 1 ano e meio. E agora que a gente sente que o produto é maduro, a gente está pondo ele no mercado. Então, mas independente disso, pessoal, é muito importante a gente ter essa entrega. Então, no início aqui a gente tem essas reuniões justamente para a gente entender qual é o maior valor, o que é mais importante fazer e fazer um planejamento de curto prazo para entregar isso. Porém, o Scrum ele tem uma série de coisas, uma série de aspectos que ao longo desses 10 anos aplicando o Scrum, a gente identificou que podem ser disfuncionais no processo. Então, o que é uma disfunção? É algo que a gente tem a expectativa de funcionar de uma certa forma, porém ele gera problemas, né? E esses problemas, eles podem comprometer todo o processo. Então, eles podem traumatizar as pessoas, principalmente os stakeholders que eventualmente estão suportando o processo de adoção. Eles podem estar suportando o processo de adoção e esses traumas podem fazer com que eles não venham mais a querer o Scrum ali. Então, a ideia dessa palestra aqui é deixar vocês saber quais são essas disfunções para que a gente possa eliminá-las, para que a gente possa trabalhar e fazer com que realmente a gente gere valor rapidamente, né? Então, a primeira grande disfunção, na minha opinião, relativa ao Scrum, é que ele não prescreve nada referente aos aspectos técnicos e nem aos aspectos de negócio. O Scrum ele é um framework para a gestão do processo de desenvolvimento e nisso ele é muito bom. Ele ajuda muito. Com o Scrum a gente consegue dar visibilidade muito rápido, a gente consegue rapidamente externalizar os principais riscos, os impedimentos do projeto, o avanço, o progresso do projeto. E quando ele é bem executado, uma empresa que pode nunca ter utilizado o Ágil na vida, nas primeiras semanas já vai ver uma melhora incrível. Então eu costumo dizer que o Scrum é a melhor forma de se começar o desenvolvimento desenvolvimento ágil para quem ainda não faz isso. Porém, como ele não prescreve, eu descobri que várias outras coisas, mas uma imensidade de outras coisas precisam ser organizadas em conjunto para que o Scrum possa de fato ser efetivo. Então, foi assim que surgiu um conceito que é a pirâmide Lean, que é um modelo para engenharia de software que, quando aplicado, a gente vai conseguir ter todos esses benefícios que vocês estão vendo em volta aqui. Então, a pirâmide Lean, basicamente, ela tem nessa camada de baixo todos os aspectos de engenharia de software necessários, todas as coisas técnicas que o Scrum não prescreve, que vocês precisam fazer para poder ter sucesso. Em cima, na realidade, estão todos os princípios do Lean, do Manifesto Ágil. Esses princípios são os itens que na realidade formam a cultura da organização e posteriormente eles são implementados nas camadas de baixo da organização. E uma coisa interessante, se vocês forem estudar a fundo metodologias ágeis e estudar as raízes, vocês vão perceber que o ágil hoje nada mais é que a implementação desses princípios do Lean. Então, foi entendendo isso e também pesquisando e estudando sobre Lean desde 2003
que surgiu esse modelo e a gente vem aplicando com sucesso. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, aqui na camada superior, a gente tem esses princípios que eu comentei. Então, a gente tem, por exemplo, automação inteligente, de Docker. A gente tem Pokayoke, que esses todos são elementos criados pela Toyota, né? Pokayoke significa criar mecanismos à prova de erros. Significa fazer com que erros, de fato, não sejam permitidos, não sejam tolerados. E um mecanismo chamado Stop the Line, que é cada vez que você encontra um erro, você para o processo produtivo, analisa a causa raiz daquele problema para que aquele problema nunca mais ocorra. Um exemplo, quem aí está habituado a receber bugs dos clientes? Eu esperava todo mundo levantar a mão, né? Normal? Então, só que com o Lean, você vai analisar por que esse bug não foi pego antes no meu processo de desenvolvimento e o que eu posso fazer para mudar o meu processo de desenvolvimento para impedir que bugs ocorram em produção. Então tem uma série de mecanismos e tem alguns outros interessantes também que já são os mais conhecidos, que é o processo puxado de produção. O processo puxado de produção é a essência do ágil, pessoal. Processo puxado significa você entender a capacidade produtiva de um determinado processo e trazer para ele somente aquilo que ele é capaz de produzir e entregar. E também vai muito no que diz respeito à responsabilidade das pessoas de trazerem para si aquilo que tem que ser entregue e entregar de fato. O processo empurrado é completamente diferente. O processo empurrado é independente da capacidade produtiva, o cara quer atolar, o cara quer as coisas para ontem, o cara quer sobrecarregar o processo. E também, o processo empurrado é aquele que, se você tem um chefe, e o chefe diz para você o que você tem que fazer, isso é um processo empurrado. O processo puxado é aquele onde você compreende a visão daquilo que você está fazendo e você se auto-organiza com a sua equipe e traz para si aquilo que tem que ser feito. Isso é puxado. Isso tem uma diferença absurda em todo o processo de desenvolvimento e na qualidade daquilo que é gerado posteriormente. Então, aqui tem o processo puxado, tem o just-in-time, que é não levar para frente desperdícios, não precisar fazer arquiteturas, de repente, que só vão ser usadas lá na frente e, quem sabe, talvez nem sejam usadas. Então, minimizar o desperdício, fazendo somente o necessário no momento necessário, na quantidade necessária, no local necessário. Nada mais do que isso. Essa é a filosofia e a gente implementa todos esses princípios no Scrum e também no que a gente chama de planejamento e controle da produção, PCP, né? Que é onde a gente identifica qual que é a demanda, quais são os objetivos, qual é a visão e como que eu vou organizar o processo produtivo para entregar software de maneira efetiva. Um outro ponto importante. Princípios fundamentais do Lean são entregar valor de forma contínua para o cliente. Então, isso significa que cada real que o cara investe tem que voltar o mais breve possível para ele em forma de valor. Criar um ambiente onde o aprendizado esteja implícito dentro do processo de desenvolvimento. Isso não significa que você tenha que parar para fazer um curso ou trazer um consultor de fora para aprender. Você tem que criar um processo onde você aprenda com o seu próprio processo, você tenha feedback a partir dele e, obviamente, usar esse aprendizado para promover a melhoria contínua. Os 3 princípios fundamentais: entregar valor, aprender e melhorar. Esses são os 3 princípios do Lean. E a gente faz isso aqui nessa camada com as ferramentas mais conhecidas, como o Scrum, que a gente vai falar bastante dele hoje, como o Kanban, que é para promover um processo produtivo de entrega contínua, um processo de fluxo contínuo mesmo. E trabalhamos com gestão visual, gestão de backlogs, histórias, gestão de portfólio, priorização, uma série de outras coisas que são necessárias para a gente poder ter efetividade no desenvolvimento ágil de software. E aqui na base da pirâmide, a gente tem a essência da engenharia de software que permite tudo isso ser possível, né? Então, o Scrum, ele faz com que você tenha diversas vantagens competitivas ao poder adaptar o custo do seu projeto para atender as mudanças de mercado, as evoluções tecnológicas, né? Para atender aquele cliente que muda de ideia toda hora, enfim. Só que se você não tiver uma base de código efetivamente boa, bem estruturada, vai ser muito difícil você conseguir utilizar esses benefícios do Scrum. E na realidade é aí onde começa o processo disfuncional do Scrum. Porque essa vantagem competitiva do Scrum de proporcionar aderência rápida e rápida modificação do custo do projeto pode ser na realidade um tiro no pé, muito grande, quando a gente não tem uma base de código bem preparada. Então,
aqui a gente tem algumas coisas muito importantes, pessoal, e nada disso o Scrum prescreve. Aqui a gente tem a aplicação da automação inteligente do Lean através de testes automatizados, utilização de TDD, refactoring, integração contínua, trabalhar com arquitetura emergente, trabalhar com sistemas efetivos de gestão de configuração, gestão de versão, controle de versão, e trabalhar com gestão do conhecimento interno também, dentro da equipe. Então esses são aspectos fundamentais. E por que isso tudo está numa pirâmide, pessoal? Porque a pirâmide ela é uma estrutura estável, né? Ela não tomba. E também a largura dela aqui, na minha opinião, tipo, esse gráfico ele representa o quanto de esforço tem que pôr em cada coisa. Então, quando a gente está pensando só em gerenciamento de projeto, a gente tem um tanto assim de esforço para pôr. Quando a gente está pensando em visão de produto, a gente tem um outro tanto para pôr. Agora, quando a gente está falando em engenharia de software, olha a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Então, para a gente ser efetivo em desenvolvimento ágil de software, a gente precisa combinar todas essas coisas. E a tagline por trás da pirâmide Lean é o equilíbrio das forças no desenvolvimento ágil. Não adianta você fazer só Scrum, não adianta você fazer só TDD, não adianta você cuidar só da visão do negócio, você precisa fazer um pouco de cada e equilibrar essas coisas. E aqui a gente tem a camada estratégica da organização em cima, a camada tática e a camada operacional embaixo. Isso significa também que a gente precisa ter um alinhamento com executivos, com gestores e com a galera que está na mão na massa. Então, o problema realmente é bastante grande, né? São muitas coisas que a gente tem que aprender para poder ter efetividade. Bom, pessoal, sobre as disfunções do Scrum, então. Primeiramente, com essa introdução, eu quero colocar aqui o Scrum por si só não é suficiente. O Scrum é possivelmente 10 ou no máximo 15% daquilo que você precisa para ter um desenvolvimento ágil efetivo. A partir daí tem que combinar todas aquelas outras coisas, mas dentro desses 10 ou 15% que é o relativo ao Scrum, tem uma série de coisas que podem ser problemáticas. E aí é disso que a gente vai falar agora. Então, a primeira disfunção que eu entendo que ocorre no Scrum é relativa às retrospectivas. Quem aqui está habituado a fazer retrospectivas todo fim de iteração? Pô, essa galera desse lado aqui é muito fera. A galera desse lado aqui nem tanto. Tem bem mais gente aqui que faz retrospectiva do que a galera de lá. O ponto é o seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei? Melhoria contínua é um dos princípios fundamentais disso tudo. Se a gente não faz retrospectivas, a gente não vai ter melhoria contínua. E o problema é que, mesmo fazendo retrospectivas, a gente pode não ter elas de forma funcional. A gente pode ter problemas a partir das retrospectivas. Então, eu vou te citar um exemplo. Quando não existe um processo de facilitação, ou um framework, ou alguma técnica mais aprimorada para fazer retrospectivas, a forma mais comum de fazer retrospectivas é alguém escrever num quadro o que foi bom e o que foi ruim. A disfunção já começa aí. Porque quando tu fala assim, o que foi ruim, tu está tratando os problemas com uma abordagem negativa. E essa abordagem negativa por si só, ela já traz uma mentalidade negativa. Lembra aquelas coisas que aquela cientista falou ontem sobre o cérebro? No ano passado eu assisti uma palestra lá nos Estados Unidos de uma outra cientista que ela falava sobre emoções positivas. Sempre que você tem um contato com uma emoção positiva, aquilo ali libera coisas no seu cérebro e essa positividade ela desencadeia outras coisas positivas. E o inverso é verdadeiro. As coisas que você confronta negativamente só te deixam mais para baixo. Então imagine uma situação que de repente você está muito estressado, você está num dia muito difícil, muito pesado, é o dia mau, e de repente você encontra um neném sorrindo para você. Vai ser muito difícil você não sorrir para aquele neném e aquilo ali não te contaminar positivamente. Então, que tal ao invés da gente fazer o que foi ruim, a gente fala assim, ó, nós podemos melhorar se. E aí a gente vai lá e põe as coisinhas que a gente pode melhorar. Que tal ao invés da gente falar assim, o que foi bom, a gente falar, nós somos excelentes, por quê? Então, só isso aí já é uma atitude que muda tudo em relação à retrospectiva. Um outro problema, independente de ser uma postura mais negativa ou positiva, as equipes que não têm uma técnica aprimorada para conduzir as retrospectivas fazem da seguinte forma: alguém fica lá no quadro e as pessoas da equipe vão dizer o que foi bom, o que foi ruim, o cara vai anotar aqui. Aí um diz lá alguma coisa que foi boa, daqui um pouco outra pessoa chega e discorda dele. Diz, não, isso aí não tem nada a ver, eu acho que isso foi assim.
Sabe como é que a gente chama isso, pessoal? Comunicação intrusiva. Sempre quando a gente tem comunicação intrusiva, a gente bloqueia um sentimento de ser externalizado. Se alguém está querendo externalizar um sentimento e alguém diz que aquilo não é verdade, a disfunção já começa ali. Porque você perdeu a oportunidade de capturar um sentimento que existe dentro da equipe. Então, para minimizar essas coisas, a gente utiliza frameworks de retrospectivas que nos auxiliam a fazer com que as pessoas possam, primeiramente, externalizar todos os seus sentimentos, sejam bons ou ruins, posteriormente, analisar esses sentimentos e criar opções de coisas que podem ser realizadas para maximizar as coisas boas e eliminar as coisas negativas, e aí, finalmente, decidir o que vai ser feito. Então, tem um livro da Diana Larsen chamado Agile Retrospectives. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Lá tem um framework de retrospectivas e eu aprendi isso em 2009, eu posso dizer para vocês, mudou minha vida. Depois que eu comecei a fazer retrospectivas dessa forma, mudou completamente, porque a coesão da equipe, a forma como a equipe trabalha, o engajamento da equipe em relação à melhoria contínua é completamente diferente. Tá, pessoal? Então, primeiro grande disfunção do Scrum é relativa às retrospectivas. Precisam ser bem feitas e não podem ser intrusivas ou violentas. Elas precisam realmente aproximar as pessoas e melhorar. Um outro detalhe em relação a retrospectivas. Quantos de vocês incluem o Product Owner na retrospectiva? Barbaridade. Sou gaúcho, né? Eu recomendo, pessoal, vocês incluírem o PO nas retrospectivas. O Scrum Guide, ele fala que, eventualmente, o PO não precisa estar nas retrospectivas, porque, às vezes, ele é o alvo. Mas se ele é o alvo, como é que ele vai melhorar? Se ele não sabe, se ele não constrói uma cola com as pessoas. Então, muitas vezes a gente tenta se esconder, varrer aquela sujeirinha para baixo do tapete, e não colocar o PO para que ele não... quem sabe ele não venha atrapalhar esse processo todo. E na realidade, se a gente não fizer isso, a gente vai, de fato, ter outros problemas. Então, minha sugestão, incluam ele nas retrospectivas. Próxima disfunção, pessoal. Daily Scrum. Quanto tempo costuma levar aí o Daily Scrum de vocês? Fala pra mim. 15? Mesmo? Quem aí tem Daily Scrum de 30 minutos? Algumas pessoas. Pessoal, o Daily Scrum é uma reunião que ela serve para atualizar o status do projeto e fazer com que cada pessoa saiba o que está acontecendo, quais são os impedimentos e quais são os próximos objetivos. O Daily Scrum não é uma reunião para você discutir o que tem que ser feito. Então, as disfunções do Daily Scrum começam quando, primeiramente, você tem que ir lá e chamar as pessoas para o Daily Scrum. Quantos aqui precisam chamar as pessoas para o Daily Scrum? Olha quanta gente. Isso é falta de disciplina, falta de respeito, falta de... mais um monte de coisa. Pessoal, um dos elementos mais fundamentais da agilidade é disciplina e autorresponsabilidade. Ninguém precisa dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que entender que se o horário do Daily Scrum, por exemplo, às 9 horas da manhã, na frente do dashboard, não precisa ninguém te convidar para ir para lá. Você sabe que aquele é o horário do Daily Scrum. Você vai para lá, você tem que ter responsabilidade para isso. Outro detalhe importante, você chega no Daily Scrum e fica assim. Cara, isso é a coisa mais chata que tem. Eu tenho raiva quando isso acontece. E não só no Daily Scrum, em todas as outras reuniões do Scrum. Né? O Lean tem um negócio chamado Genchi Genbutsu, que significa vai e veja você mesmo. Quando você está dentro de uma situação como uma reunião de Daily Scrum, uma reunião de planejamento, e você começa, ou você está ali no computador e a reunião está acontecendo, você está... Isso aí, pessoal, você está completamente ausente daquele processo ali. Então, não façam isso. Isso aí é muito disfuncional, é muito problemático. Tenham 100% de atenção para aquilo que vocês estão fazendo nesse momento, foco. É uma coisa muito importante. Eu recomendo não permitir, se o pessoal não tiver responsabilidade suficiente para entender o que não pode ser feito, eu recomendo por algumas regrinhas. Existe necessidade de rigor no Scrum. Eu costumo dizer que o R do Scrum serve para rigor. Então você vai lá e põe algumas regras, diz, ó galera, telefone celular aqui não dá.
Tá, pessoal? Então, o Daily Scrum, ele precisa ser feito num horário combinado, sem ninguém ter que convidar, e você não deve ficar discutindo seus problemas ali. Se você encontrar um problema ali, você agenda imediatamente com as pessoas que estão interessadas naquele problema e segue essa discussão posteriormente. E uma forma muito prática de executar o Scrum é aquelas 3 perguntas básicas. Não necessariamente precisa seguir elas, mas elas ajudam, principalmente para quem está começando. Então, cada um responde o que eu fiz desde o último daily, o que eu vou fazer até o próximo e o que pode estar me impedindo de fazer o que eu deveria fazer. Bem básico, simples. E esse momento que tu vai lá também, atualiza o burn down, dá visibilidade. E se o PO não estiver participando, a minha recomendação é: bate uma foto e manda para ele. Externa a visibilidade daquilo que está acontecendo de forma ativa. Não espera que o PO passivamente faça isso. Beleza? Outra coisa, pessoal, time box. A gente sabe que o Scrum é time box. A gente precisa de fato fazer com que as coisas ocorram dentro de um tempo pré-determinado. Por que isso ocorre, pessoal? Quando você não tem tempo pré-determinado, a procrastinação ela é favorecida. E se você tem procrastinação, quando é que você vai concluir as coisas? Então é muito comum, por exemplo, a equipe tem lá um sprint de 2 semanas. Aí de repente não deu para acabar. Acontece com muita gente, isso é só lá em casa. Não deu para terminar aquilo que você fez, que você planejou. Aí você, vamos dar uma esticadinha aqui de 2 dias na sprint para concluir. Pessoal, isso é muito danoso. É danoso porque você começa a... Você para de ter um ritmo constante, um ritmo cadenciado. E aí aquilo ali vai afetar diversas coisas. Se você dá aquela esticadinha e de repente você tinha planejado, suponha, 30 pontos para sprint, né? Você não conseguiu entregar os 30, entregou 25. Aí vai dar aquela esticadinha de mais 2 dias para entregar os outros 5. Aí você vai lá e você coloca que a sua velocidade por sprint é 30. Opa, pera aí, a sprint não era mais de 2 semanas, era de 2 semanas e 2 dias. Só que o PO geralmente não vê essas coisas. E quando ele vê, certamente quem está acima dele não vê. E aí, essa comunicação começa a ficar obscura. As pessoas começam a entender que vocês têm capacidade para fazer, e aí normalmente o que vai acontecer? Vão querer pôr mais coisas, e fazer um processo realmente de sobrecarga. E uma coisa importante, o Lean tem um negócio chamado MURI. Recomendo vocês dar uma pesquisadinha. MURI, MURA e MUDA. Os 3 principais desperdícios do Lean. O MURI significa sobrecarga de processo. Todo tipo de sobrecarga é extremamente danoso e é um dos desperdícios mais difíceis de se remover. Porque a gente não vê. A gente acredita que está trabalhando bem, está trabalhando mais, com sobrecarga. Então aquela historinha de, hoje eu vou trabalhar 2 horinhas a mais. Não vai ser 8 horas, vai ser 10 horas. Isso aí vai ser muito problemático. Porque essa sobrecarga vai mascarar outros problemas e você geralmente não entende que aqueles problemas são gerados pela sobrecarga. Então, minha recomendação, sistema puxado. Traz somente aquilo que é possível ser feito. Como que você vai fazer isso? Entendendo bem a sua velocidade, experimentando, adaptando e promovendo uma compreensão geral de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí você consegue procurar eliminar isso e respeitar os time boxes. Time box do quê? Da sprint, da reunião de planejamento, da reunião de entrega, da reunião de retrospectiva, do Daily Scrum. Então, tudo no Scrum no time box. A partir do momento que a gente começa a quebrar os nossos time boxes, a gente começa, de fato, a ter um monte de problemas. Tudo bem por aqui, pessoal? Próxima disfunção. Quem aqui tem um Product Owner que parece não estar preparado para fazer para a função? E o que será que a gente pode fazer para melhorar isso, pessoal? Trocar de Product Owner? Não. Quem sabe ensinar o Product Owner? Ensinar o Product Owner. A gente tem que entender uma coisa, o PO normalmente é um cara de negócio. Normalmente é um cara que não tem ele não tem muito desse lance de agilidade. Normalmente ele é um cara que ele vem da área de negócio, ele é um cara muito ocupado, e só pelo fato de ele ser muito ocupado, ele já deixa de fazer uma série de coisas que ele deveria fazer para o processo ser bom.
Então a gente tem que ensinar, um dos papéis fundamentais do Scrum Master é ensinar as pessoas, ensinar o Scrum Master, ensinar os membros da equipe como eles devem trabalhar. Então todo aquele conhecimento sobre como criar histórias efetivas, como definir critérios de aceite, como entender a velocidade da equipe, como fazer uma reunião de planejamento, tudo isso precisa ser ensinado para o PO. Se você não treinar o seu PO, ele nunca vai saber fazer o que ele precisa fazer. E tem uma outra característica interessante, pessoal. O PO, no Scrum, ele tem um foco exclusivamente no negócio. Eu tenho uma opinião formada sobre o Scrum e sobre este papel do PO. Eu, particularmente, não sou favorável a esse papel do PO. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo um produto de alta tecnologia e quem tem gerindo esse processo todo é alguém que não entende nada de tecnologia, isso vai ser muito problemático. Então, eu prefiro sempre que possível utilizar uma outra abordagem chamada Product Champion. Product Champion é um outro conceito que vem do Lean, vem da Toyota, onde o PO, além de ser um cara que entende tudo do negócio, da necessidade do usuário dele, ele é um engenheiro-chefe. Ele é o cara que dá a palavra final sobre as coisas técnicas. Ele é o cara que conhece mais do que todos os outros, tecnicamente. Ele é o cara mais capaz. Então, se a gente for analisar o processo produtivo da Toyota, só para vocês entenderem, a Toyota em 1950, ela estava falida. Ela não quebrou por muito pouco. Ela não parou as operações por muito pouco. Em 1950, o Japão tinha levado 2 bombas atômicas na cabeça. A Toyota não tinha dinheiro, não tinha equipamento e estava tentando concorrer com GM, Ford e Chrysler. GM, Ford e Chrysler eram 8 vezes mais rápidos do que a Toyota para pôr um produto novo no mercado. Como é que você vai concorrer nesse cenário? O que eles fizeram? Eliminaram sistematicamente desperdícios dentro da organização. E colocaram figuras como um Product Champion, como um cara que é técnico e conhece também o mercado a liderar o processo. Resultado disso, pessoal. A Toyota em 2005 teve um lucro líquido superior à soma do lucro da GM, da Ford e da Chrysler. Impressionante isso, né? Dominância de mercado. A Toyota chegou a ser a primeira empresa, a maior empresa no ranking das empresas, passando a Exxon, a Apple e uma série de outras empresas. E ali vira uma concorrência, né? Volta e meia está no topo, volta e meia cai um pouquinho, mas enfim, ela tem uma capacidade muito grande de gerar produtos de extrema qualidade e essas técnicas que ela usa para fazer isso são todas as técnicas que estão ali na pirâmide Lean. E é o que a gente busca fazer em desenvolvimento de software. Então, pessoal, a minha recomendação relativa ao PO é: sempre que possível, tenha um PO que realmente compreenda as coisas técnicas. Quando isso não for possível, ensine o seu PO. Ensine aquilo que ele deve fazer. Se o PO, de fato, é um cara muito ocupado e ele nunca consegue estar presente, ele nunca consegue preparar as coisas, a propósito, tem uma técnica que a gente chama de Backlog Grooming, que agora mudou de nome e virou Backlog Refinement, porque grooming descobriram que é uma palavra pejorativa lá na Inglaterra. Mas essa técnica, ela tem por objetivo promover a preparação do backlog. Quantos de vocês já passaram por uma situação onde você chega para uma reunião de planejamento e você não conhece claramente os aspectos das histórias? Ou faltam aceites, Isso aí ocorre, pessoal, porque não está ocorrendo um refinamento do backlog previamente. Então, a gente precisa dessa atividade de refinamento. O que é esse refinamento? A gente vai priorizar, entender quais são as histórias de maior valor. A gente vai definir claramente quais são os critérios de aceite dessas histórias, todas as restrições e todos os aspectos que precisam ser entendidos para que ela possa ser desenvolvida. A gente chama isso de ready to be developed. Então a ideia é você ter a história efetivamente pronta para entrar no desenvolvimento. Se você não tem os critérios de aceite, se você não tem os detalhes, enfim, não tem esse conhecimento, é porque ela não está pronta. Então você precisa de fato promover essa cultura do refinamento. E o refinamento ele ocorre durante as sprints e não só pelo PO. Ele ocorre por parte da equipe, que auxilia o PO a preparar uma parte do backlog que vai ser provavelmente aquela parte mais importante a ser desenvolvida na iteração seguinte, ou quem sabe nas 2 próximas iterações. Tomem cuidado, o objetivo não é fazer isso para todo o backlog, lembra? Just in time. Você só vai fazer quando você precisa desenvolver. Então, mas você precisa gerar um estoque mínimo para não ter ociosidade. Se você não fizer isso, a reunião de planejamento vai ser onerosa, vai gerar ociosidade e o processo vai ser disfuncional. Tá ok? Outro ponto, pessoal. Quantos de vocês
não fazem o Sprint Planning 2. Então vocês não têm problema nenhum com isso. Entretanto, isso ocorre muito, pessoal. Não executar o sprint de planejamento das tarefas, ou perdão, a reunião de planejamento das tarefas podem ocasionar uma série de disfunções no processo. Entre elas, você não ter o conhecimento necessário daquilo que precisa ser feito. Então isso começa a gerar morosidade e ociosidade dentro do processo de desenvolvimento. E você também impedir a colaboração entre a equipe. Quando você tem um planejamento efetivo, você define claramente todas as peças que precisam ser desenvolvidas sobre uma história e depois quebra tudo isso em tarefas, você pode de fato promover o processo puxado de produção, onde as pessoas vão lá, puxam para si a responsabilidade de implementar alguma coisa e entregam. Agora, se as tarefas não estão definidas, elas não têm como puxar, porque elas não sabem o que elas têm que fazer naquele momento ali. Então é muito importante executar essa reunião, a segunda reunião de planejamento. Uma alegação das equipes que normalmente não fazem isso nós não vamos gerar estoque, porque eventualmente uma história cai de prioridade no meio da sprint e eu perdi tempo detalhando ela. É verdade, mas também existe uma outra regra, onde a gente procura não mexer no backlog da sprint depois que ele é formado. E um outro detalhe, é nessa reunião de planejamento, onde você está quebrando as tarefas, que você tem uma excelente oportunidade para identificar quais são os riscos inerentes àquelas atividades ali. Então, se você fez uma estimativa de uma história na primeira reunião de planejamento, acreditando que ela tinha um determinado nível de complexidade, chegou na reunião de quebra das tarefas, você identificou que o buraco era bem mais embaixo, peraí, ali você ainda tem o direito de mudar o planejamento. Liga para o PO, conversa com ele, refina a tua estimativa, enfim, muda o teu planejamento, para que você não tenha sobrecarga, para que você não tenha nenhum risco ali. Então essa reunião é fundamental ocorrer para que o processo seja de fato efetivo. Outra coisa, Scrum Master desenvolvedor. Quantos tem? Quem tem Scrum Master dedicado que não desenvolve? Tá, e o resto? 5 levantou a mão para uma pergunta, 5 para outra. Não entendi. Bom, pessoal, é muito comum, principalmente em equipes pequenas, o Scrum Master desenvolver. Porque é necessidade mesmo, é falta de recurso, o cara vai ter que meter a mão na massa. Quando algumas dessas disfunções começam a acontecer um negócio que a gente chama de rush, que é onde tu tem sobrecarga, tu tem tensão no processo, tu não consegue dar visibilidade, o PO está descontente, está todo mundo, enfim, num processo bem amarrado. E aí, o que o Scrum Master faz para ajudar? Abandona todas as coisas do Scrum Master e cai no código, desenvolvendo. Só que se ele abandona as atividades do Scrum Master dele, quem é que vai remover o impedimento? Quem é que vai se preocupar com a melhoria contínua? Quem é que vai se preocupar em melhorar o processo de desenvolvimento? Então, uma coisa fundamental sobre o papel do Scrum Master é que ele é responsável pelo processo de desenvolvimento. O PO é responsável pelo produto que está sendo desenvolvido, e o Scrum Master é responsável pelo processo. E as duas coisas mais importantes que existem na filosofia ali é cuidar do produto e cuidar do processo. O processo precisa ser evoluído constantemente. De novo, inspeção e adaptação, melhoria contínua. Então, se o Scrum Master ele não faz as atividades dele, essas coisas não vão acontecer. E aí, consequentemente, a gente não vai ter o que a gente deveria ter, que é um processo bacana, redondo, produzindo valor e todo mundo feliz. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Mesmo quando há necessidade do Scrum Master desenvolver, idealmente você deveria traçar um plano para que ele tenha, no mínimo, a metade do tempo dele disponível para melhorar o processo, para cuidar de todas as coisas que são inerentes ao processo, para ensinar o PO, para ensinar as pessoas e para ele mesmo aprender e promover, de fato, a melhoria contínua no desenvolvimento. E aí, por fim, pessoal, burn down não está queimando, burn down está andando reto. Isso não acontece aí na casa de vocês, né? Lá em casa acontece. Bom, pessoal, por que o burn down não queima? Normalmente, quando isso acontece para vocês, o que leva o burn down a andar reto? Fala para mim. Hã? Coisas extras? Sobrecarga? Como? História não bem escrita.
Mau planejamento. O que mais, pessoal? Isso que eu estava buscando, mau particionamento das tarefas. Quando a granularidade das tarefas ou das histórias, eu prefiro as histórias nesse caso, é muito grande. Então imagine o seguinte, você tem uma sprint de 30 pontos. Aí você tem 2 histórias de 13 e uma história de 5, por exemplo. Não deu 30, né, na minha conta, mas tudo bem. Mas se você tem 2 histórias que correspondem por quase 50%, é muito comum que o burn down vai dar errado, porque essas histórias vão ser muito longas. Então você precisa quebrar, você precisa tornar o processo granular. As histórias, elas precisam, a gente precisa identificar qual que é a mínima porção de valor que eu consiga fazer e entregar o mais rápido possível. Então uma dica que eu dou nesse processo, pessoal, é fazer com que as histórias não correspondam a mais do que 10% do total do sprint. Então se você tem uma história de um sprint de 30 pontos, idealmente as suas histórias deveriam ter no máximo 3, quem sabe 5 pontos para aquelas histórias que são maiores. Quando você começa a ter histórias onde tem mais pontos, obviamente eu estou usando a escala Fibonacci porque isso é uma boa prática. Então quando você começa a ter histórias maiores, o que ocorre? As histórias são maiores porque você ou não tem conhecimento a fundo delas, e aí ele insere o risco na estimativa, as histórias estão maiores, ou de fato aquela história é muito complexa e muito grande. Então a gente tem que quebrar. Uma outra coisa que acontece é... Eu tenho 5 histórias no meu sprint, e eu tenho 5 desenvolvedores na minha equipe. Cada desenvolvedor pega uma história para fazer. Quando isso acontece, normalmente essas pessoas vão levar vários dias para terminar as histórias. E aí, obviamente, o burn down vai andar reto. E o que acontece com o PO quando o burn down anda reto? Ó, pessoal, eu dou pulo. Quando eu vejo o burn down andando reto e eu sou o sponsor daquele projeto ali, eu dou pulo. Eu fico extremamente angustiado. E isso é um problema muito sério, porque causa desconfiança. Eu não sei se vocês observaram que o elemento mais acima da pirâmide Lean é trust, confiança. Por quê? Se você não tiver confiança na sua equipe, ou no seu PO, se não existir essa confiança mútua no processo, como é que você vai trabalhar? Então é muito importante a gente prover visibilidade do progresso e criar esse mecanismo de confiança. Então, idealmente, no Scrum, as equipes atacam simultaneamente as histórias, ou seja, os membros todos da equipe, se possível, trabalhando numa história, senão, quem sabe, tu abre 2 histórias no máximo. Então, e aí tu pode trazer para aí elementos do Kanban. O Kanban tem uma coisa chamada Limited WIP, é limitar a quantidade de trabalho em progresso. Você põe lá um limite de 2, por exemplo, quando chegar... quando tiver 2 histórias em aberto e o cara quiser abrir a terceira, não pode. Tu vai ter que ajudar os caras a terminar as histórias que estão abertas para só então abrir a terceira história. Isso aí faz com que tu promova uma vazão maior e uma entrega maior de valor e, consequentemente, isso vai te forçar a quebrar as histórias. Então, tu vai fazer o burn down descer, vai dar visibilidade e o negócio vai funcionar adequadamente. Pessoal, então, concluindo isso tudo que a gente viu, o Scrum, ele é muito bom, ele auxilia em vários aspectos e ele é a melhor forma da gente começar o desenvolvimento ágil quando a gente não tem nenhuma experiência. Casualmente, eu não comecei com Scrum, eu comecei com testes automatizados. Porque tinha um cara do meu lado fazendo um negócio que eu achei muito estranho quando eu olhei para ele. O que você está fazendo? Ele, fazendo teste. Tu acha que eu vou fazer o meu código sem teste? Isso em 2003. E a partir dali eu comecei a evoluir todas essas técnicas e entendi que existe a necessidade da combinação de uma série de coisas. Se vocês pesquisarem no Google sobre pirâmide Lean ou Lean Pyramid, vocês vão encontrar as duas, uma apresentação chamada Lean Pyramid Essentials, provavelmente a primeira que aparece no resultado. E ali tem todo o conceito que vocês vão poder percorrer. No site da Uncast tem também um link em algum lugar lá que eu não lembro onde, para baixar um e-book. A gente escreveu um e-book sobre a pirâmide Lean, que mostra todos os aspectos dela, e tem também um artigo maior e mais complexo para quem estiver interessado. Depois vocês podem me contatar. Então, pessoal, busquem eliminar essas disfunções e gerar de fato valor, aprendizado e melhoria contínua no processo de vocês. Tá ok? E aí eu me coloco à disposição para perguntas. Acho que é melhor tu falar daí, porque vai ser difícil o microfone chegar. Bom, eu trabalho no setor privado, que presta serviço
igual lá em casa. Meu PO, ele é altamente disponível, né? Eu desenvolvo software, né? Só que ele é de conhecimento dele um problema que a gente vem enfrentando desde o primeiro projeto. Vamos dando o segundo projeto com ele, tentando sempre melhorar esse projeto. Ele é altamente técnico, seria mais um técnico que ele tem sim conhecimento do negócio, porém da área técnica da empresa, não é o gestor do negócio. O gestor do negócio não é muito envolvido, né? Então, uma dificuldade que eu tenho, ele prioriza muito mais, no papel de PO, ele prioriza muito mais a questão técnica do que a questão de negócio. Então, ele não tem o hábito de amadurecer o produto tecnológico durante os sprints, né? No projeto passado, a gente teve bastante impacto na nossa velocidade, para esse amadurecimento das histórias. Para esse próximo projeto, eu fiz para ajudá-los a fazer o trabalho de verificação de parceria, né? E a gente tem tentado dessa forma. Uma das soluções que a gente encontrou, que a gente pretende adaptar, é ter, entre aspas, dois pilotos. Seria o técnico, a gente tem uma dificuldade complexa, esse papel é necessário, e ter o piloto da área de negócio, que a gente tende a envolver, né? Tentando envolver. Você acha que seria uma boa prática ter dois pilotos, ou que você sugeriria para realizar o mesmo? Tá. Bom, deixa eu fazer uma analogia. Eu tenho um pincher, bem pequenininho, uma gracinha, assim, em casa. E lá em casa tem dois donos, eu e minha esposa, né? Tem dia que eu saio de casa, tu botou comida, né? Não botei comida. Aí o pincher, coitado, morre de fome. Cachorro com dois donos, né? Então, eu acredito que ter dois POs não é legal. Vai gerar conflitos de interesse. Entretanto, quando o PO é de uma entidade externa, uma outra empresa, e ocorre muito para quem faz outsourcing, como uma Invest, por exemplo, e o cara, ele não tem essa visão de valor, porque assim, não pode confundir o champion que tem um foco nos dois, porém, tudo que ele prioriza é fundamentado em valor. Entender o que é valor é a primeira coisa. E normalmente isso acontece porque ele não entendeu o que é valor. Então a minha recomendação seria fazer um workshop nessa área para entender a visão do produto e definir quais são os critérios de valor. Tem uma técnica que a gente utiliza para a gestão lá na Agile Alliance, e essa técnica foi criada pela Intel, é usada na Gap, uma série de grandes empresas, chamada Value Dials. Value Dials significa você criar objetivos de valor, que são basicamente critérios de aceite de valor. Então toda vez que então você diz, o objetivo de valor aqui é promover tal coisa para o cliente, sempre com foco no cliente, no usuário final. Aí o cara vai querer priorizar alguma coisa técnica na arquitetura, você confronta, aí você vai ver se está compatível com aquele critério de valor. E é bem possível que não esteja. E aí se não tiver, a oportunidade está ali de ter uma melhor priorização. Pois não. Mas aquele é de uma outra empresa, né? A gente já teve essa situação. A gente teve situação desenvolvendo um projeto muito grande de 17 módulos. Nós éramos responsáveis por 5 módulos. O PO era o líder técnico da empresa. E o maior problema ocorre quando o PO começa a dizer como você tem que fazer. O PO tem que dizer para ele o problema que você tem, e a sua equipe tem que chegar com a solução. Uma outra coisa, esse champion da Toyota, apesar dele ter a palavra final e a última caneta, não é ele que chega e diz como você tem que fazer. A equipe vai chegar para ele assim, olha chefe, a gente tem essas opções aqui, ó. E aí, com base nessas opções, ele sim vai decidir qual que é a melhor coisa. Então, acredito que o importante é ter uma visão bacana de valor e deixar com que a equipe emerja com a solução, e não o pior. Ok, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que tenha sido útil para vocês.